Olá, escritor! Seja bem-vindo à Semana da Escrita Criativa. Se você não me conhece ainda, eu sou a Flávia Iriarte, eu sou editora, escritora, tenho uma editora há quase 10 anos, que é a 8,5, uma editora com o objetivo de publicar, de projetar novos autores no mercado. E hoje está começando a Semana da Escrita Criativa, uma semana inteira de conteúdo gratuito nas nossas redes sociais. Então, se você não segue a gente no Instagram ou se não está inscrito no nosso canal no YouTube, não deixa de fazer isso agora para você não perder nada. Além disso, todos os dias, às 8 horas da noite, a gente vai se encontrar ao vivo num webinário. Se você não sabe ainda o que é um webinário, é uma transmissão online em que a gente faz uma palestra e você pode participar, interagir com a gente, tirar suas dúvidas. Então, não deixa de ficar ligado, de se inscrever na nossa newsletter, caso você não esteja inscrito ainda, para poder receber em primeira mão os links de inscrição para os webinários e os vídeos e o material que a gente vai estar liberando, beleza? Nessa série de 3 vídeos, a gente vai abordar 3 temas fundamentais da escrita criativa. No vídeo de hoje, eu vou dar dicas de como você pode construir um enredo eficiente, um enredo que é capaz de engajar o seu leitor e fazer com que ele não largue a sua história até o final. No segundo vídeo, a gente vai falar sobre construção de personagens, como você pode construir um bom protagonista, um bom antagonista, como você pode caracterizar, como você deve caracterizar os seus personagens para que eles gerem empatia, para que eles cativem o seu leitor. E no terceiro vídeo dessa série, a gente vai falar sobre a construção do narrador, né? Ou seja, aquele que conta a sua história. Eu vou dar 5 dicas de como você pode construir um narrador da melhor forma possível, beleza? Então agora, sem mais delongas, vamos à dica número 1. Não demore para apresentar o seu conflito e os seus personagens. Se você assistiu um vídeo no nosso canal em que eu falo sobre a estrutura em 3 atos, você viu que o primeiro ato da sua história, ou seja, a apresentação da sua história, não pode tomar mais de 25% da sua história. Ou seja, se o seu livro tem 200 páginas, nas 50 primeiras páginas, você já tem que ter dado as informações mais importantes sobre o seu personagem, dito quem ele é, qual o seu desejo, né, qual o seu objetivo e qual o obstáculo a esse objetivo. E você tem que também, nesses 25% iniciais, nessa sua apresentação, mostrar o conflito da sua história. Hoje à noite, no nosso webinário, a gente vai analisar do início ao fim o romance do Prêmio Nobel J.M. Coetzee. A gente vai mostrar como que o Coetzee constrói um enredo perfeito na sua história. Ele mostra já na primeira cena o seu protagonista transando e indo encontrar com uma prostituta, coisa que ele faz todas as quintas-feiras. Com isso, com essa cena, ele consegue mostrar pra gente como é esse personagem, como ele lida com a afetividade dele, o quanto que ele é refém do desejo sexual, quanto que ele é refém do medo dele de envelhecer e da própria vaidade. Conhecendo esse personagem já na primeira cena, a gente vai entender tudo o que vai acontecer depois. Ele vai se envolver com uma aluna e esse vai ser o começo da tragédia da história. Bom, então vamos à dica número 2. Faça o seu conflito pulsar em cada página da sua história. Como eu disse na dica 1, o conflito é o motor da sua narrativa. Então não adianta nada você construir bem e apresentar o seu conflito no primeiro ato e depois se esquecer completamente dele, colocando foco da sua narrativa em tramas e personagens secundários. Num romance, diferente de um conto, nada deve existir que não seja para reiterar o conflito central da sua história. Então pensa aí numa narrativa clássica, né? Romeu e Julieta, por exemplo. Nada existe, nenhuma cena existe gratuita, ou seja, que não seja para reiterar o conflito central, que é o fato de que 2 jovens estão perdidamente apaixonados e suas famílias são rivais. Então, se houver uma cena ou uma digressão, um diálogo que não esteja estritamente relacionado a esse núcleo duro, a esse conflito, corte sem dó. Com certeza isso vai melhorar o seu texto. É muito comum que o autor, principalmente iniciante, se apegue a frases, a estruturas que ele acha que ficaram muito bonitas, muito bem construídas. Acontece que se aquilo não tiver relação com o conflito central da sua história, com o drama dos seus personagens, não vai adiantar de nada. Com certeza você vai perder o seu leitor. Então, conflito deve pulsar em todas as páginas da sua história. Agora vamos à dica número 3. Coloque ao menos 2 grandes pontos de virada na sua história. Novamente, se você assistiu ao nosso vídeo no canal no YouTube, em que a gente fala sobre construção de enredo, e eu falo sobre a narrativa em 3 atos, você viu ali que qualquer história bem construída tem pelo menos 2 grandes pontos de virada, né? E recapitulando aqui, o que é o ponto de virada? É um evento na sua história que é capaz de conduzir a sua narrativa para uma outra direção. Então, novamente trazendo aqui o exemplo de Romeu e Julieta,
Que dois grandes pontos de virada a gente pode dizer que a gente tem nessa história? A gente tem um ponto de virada quando Romeu e Julieta se apaixonam e a partir daí a narrativa vai para uma outra direção, porque esses dois jovens vão fazer de tudo para ficar juntos, vão pedir ajuda do Frei, vão fugir, Romeu vai matar alguém da família de Julieta, então esse é um grande ponto de virada na história. Um outro ponto de virada é quando Romeu vinga a morte de Mercúrio, seu primo, e a partir daí é exilado de Verona. Isso também vai conduzir a história para uma outra direção. Um terceiro grande ponto de virada dessa história é quando o mensageiro falha, e aí a gente tem a certeza que o desfecho dessa história não vai ser nada bom, que uma tragédia vai acontecer. Então, numa boa história, a gente tem esses pontos de virada que fazem com que a narrativa vá para um lugar inesperado, que ela quebre aquele encadeamento que o leitor ou o espectador tá tomando como certo e te surpreenda, te leve para uma outra direção. Então vamos para a nossa quarta dica. Submeta os seus personagens a grandes desafios. Quanto maior for o desafio, mais instigante vai ser essa história, independente de se o personagem conseguir ou não vencer esse desafio. No exemplo que a gente está trazendo aqui, Romeu e Julieta, os personagens infelizmente não conseguem vencer o desafio de enfrentar suas famílias e ficarem juntos. Embora até a gente possa dizer que talvez as famílias tenham aprendido algo com essa tragédia. Mas ainda assim, independente do final ser trágico ou do final feliz ou da gente ter um final irônico, se você submeter os seus personagens a grandes desafios, com certeza você vai ter uma narrativa mais engajante. Então aqui analisando um outro exemplo, o Frodo, por exemplo, do Senhor dos Anéis, ele tem um grande desafio que é não ceder à tentação que o anel representa e que está o tempo inteiro ali desafiando ele. E ele precisa, ele que é um mero hobbit, enfrentar todos os desafios e atravessar uma jornada inteira para salvar o seu mundo. Então olha que interessante esse recurso do Tolkien. Ele não escolhe um grande super-herói, ele escolhe um homem comum, um mero hobbit. Alguém que aparentemente é muito mais frágil do que aquele desafio que ele tem pela frente. E por isso essa missão, esse desafio se torna ainda maior e mais instigante para ele e para o leitor. E a quinta e última dica desse vídeo é: cuide do ritmo da sua história. Esse é um pecado muito comum e que inclusive é cometido por escritores já muito experientes. Às vezes eles têm um texto com um conflito excepcional, personagens extremamente bem construídos, com cenas densas, bem trabalhadas, bons diálogos, mas eles esquecem de equilibrar a sua história. Às vezes passam longos períodos em que nada de realmente dramático acontece, ou então o texto inteiro acontece numa alta voltagem, sem que você coloque cenas de descanso que são fundamentais para gerar esse equilíbrio, para que você não submeta o seu leitor a um ritmo maior do que ele pode suportar. Então é fundamental que numa história você saiba equilibrar momentos dramáticos com momentos de alívio cômico, momentos de ação, cenas de ação com cenas de relaxamento. É muito comum, por exemplo, que autores de fantasia se vejam tão fascinados com o seu mundo, com a sua ambientação, com cenas de perseguição entre os seus personagens, que se esqueçam aí de retomar o conflito da sua trama e de colocar cenas que sejam cruciais para desenvolver o conflito da sua trama, conforme a gente falou ali na dica número 1. Atente o tempo inteiro ao ritmo. Coloque seu personagem em cenas cotidianas para poder gerar um alívio. Se você logo antes colocou uma cena de ação muito intensa, não esqueça de colocar, de construir um personagem que possa representar em alguns momentos um alívio cômico se o seu texto tiver uma alta carga dramática e por aí vai. Então é isso, pessoal. Essas foram as 5 dicas para você construir um bom enredo. A gente vai ter um encontro às 8 horas para discutir ponto a ponto o enredo de Desonra, um dos romances favoritos da minha vida, escrito pelo Prêmio Nobel de Literatura J.M. Coetzee. Então vai ser muito interessante, eu vou te mostrar ali como que o Coetzee faz para construir um personagem que é absolutamente arrebatador, como que ele faz para construir os pontos de virada, os atos da história dele. Então todos os elementos do bom enredo estão nessa história e com certeza você vai aprender muito fazendo esse close reading com a gente. Então é isso, espero te ver aí ao longo dessa semana. Um beijo e até a próxima!